Oi pessoal, eu sou a Prof. Jaque, o Everton tá do outro lado da câmera e bem-vindos ao canal que tem que ir. Nós temos esta cena maravilhosa aqui na cozinha da Tia Jaque. O molho de tomate simplesmente explodiu, pá! E aí eu não sei o que aconteceu, olha só, tá cheio de gás, né? Esse vídeo não é pra vocês não comprarem a marca, tá? O molho está na validade e ele simplesmente nos surpreendeu com esse fenômeno maravilhoso de uma fermentação. Então o que acontece? A fermentação é um processo biológico feito por bactérias ou por fungos que vai decompor a matéria orgânica formando gás. Então é por isso que a embalagem está bem cheia de gás. E por que ele dá esse tiro? Dá esse tiro porque o gás está pressionando o molho. Então imaginem aqui o pistão aqui, que é o êmbolo da seringa, sendo o gás, empurrando o gás que estava, o atmosférico que estava, e o molho. E estourou na parte mais frágil dessa embalagem, que é lá embaixo. Bom, eu sou química, né? Eu não vou me atrever a explicar. Então, para isso, eu vou chamar minha colega Carol Wagner, que é professora de bioquímica lá comigo na Unipam. Vou apresentar a vocês a professora Carol. Carol, conta aí para nós. Oi, Prof. Jaque. Oi, pessoal que tá nos vendo, tudo bem? Que lambança que esses micro-organismos fizeram aí na tua cozinha. Estragaram o teu molho de tomate e acho que estragaram a tua macarronada, né? Então, o que será que eles fizeram? E quem será que foi responsável por tudo isso? Concordo contigo. Olhando daqui pelo vídeo, aquele saquinho bem estufadinho, bem gordinho, né? Também aposto num processo de fermentação. Mas o que é fermentação? E quem será que fez isso? Primeiro, vou pedir para vocês respirarem bem fundo, enchendo os pulmões de ar. O que será que tem nessa mistura de ar? Muito oxigênio, né? A gente encheu o pulmão de ar. Mas por que será que a gente fez isso? Garanto para vocês que não é só para trabalhar os músculos pulmonares, né? Então esse oxigênio, ele é absorvido e pela corrente sanguínea ele chega lá dentro das nossas células, aonde ele recebe os elétrons que veio do processo de oxidação dos nossos alimentos. Parênteses para mim falar um pouquinho da oxidação que veio dos alimentos. Vocês comeram hoje durante o dia vários tipos de alimentos, mas numa dieta normal, a maior parte deles são carboidratos. O macarrão, o pão, o arroz, o bolo, o biscoito, enfim. Essas moléculas têm a característica de serem constituídas de amido. E durante a nossa digestão, a gente quebra essa molécula de amido, libera a glicose, que também entra na corrente sanguínea e chega lá dentro da célula. A glicose é degradada dentro da célula por processo de oxidação. São rotas de oxidação. No caso da glicose, a via glicolítica. O que é essa rota de oxidação? Num termo mais geral, a gente vai oxidando, tirando elétrons dessa molécula de glicose. Esses elétrons removidos, eles são direcionados para a cadeia de transporte de elétrons, onde a última etapa envolve a transferência desse elétron para aquele oxigênio que a gente respirou lá no início da minha explicação. Esse processo, para os seres vivos eucariontes, são a principal fonte de produção de energia, de produção da nossa molécula superenergética, que é o ATP. Extremamente importante para a vida, né? A gente consegue ficar pouco tempo sem oxigênio e com isso sem produzir ATP. Alguns outros companheiros nossos eucariontes têm uma habilidade maior de sobreviver sem a presença do oxigênio. Eles conseguem, em situações anaeróbicas ou em situações onde a concentração de oxigênio começa a se tornar muito baixa, mecanismos alternativos de produção de energia. Nem tão alternativo assim, ele envolve só essa primeira etapa de oxidação do alimento, da quebra de uma molécula orgânica, por exemplo, da glicose. Nós vamos abrir essa embalagem para ver como é que tá lá dentro, porque isso vai precisar para explicação da Carol. Tá normal, não tem nada, olha aqui mesmo. Parece que fungo não é. Então é bem provável que seja bactéria. Mas a Carol vai explicar melhor pra gente. Fala aí, Carol, o que tá acontecendo aqui? O fungo, se foi ele o responsável por aquele processo de fermentação que a gente viu lá no sachê do molho de tomate da Jaque, ele provavelmente estava numa situação anaeróbica. Olhem lá o saquinho bem fechadinho, bem lacrado.
Muitos são até fechados na forma a vácuo, né? Onde o oxigênio é retirado antes de ser fechado. Então ele quase não tinha oxigênio lá. Para conseguir se proliferar e sobreviver, ele faz um processo de fermentação. Na verdade, a fermentação é uma etapa adicional do processo de oxidação dessas moléculas orgânicas que tem lá, que ele retira ATP. Então, ele oxida a glicose, que está lá dentro, por exemplo, e ia produzir energia, mas produz uma quantidade bem menor de energia. Só que para essa rota continuar funcionando, ele precisa fazer fermentação, porque alguns intermediários são extremamente importantes para as vias de oxidação, e eles têm que se manter constante. Vocês veem aí a imagem, um exemplo de uma fermentação alcoólica, que, como produto final, tem a produção de um álcool. Então, eu tenho uma molécula de degradação do alimento, da oxidação da glicose, que é o piruvato. Esse piruvato, ele sofre uma etapa adicional, né? Que é a produção do etanol que tá ali. Durante esse processo, eu vou ter a oxidação de uma molécula de NADH, que volta lá para o ciclo para continuar acontecendo, e também, que é muito importante para a gente entender o que aconteceu no sachê de tomate, a liberação de uma molécula de CO2. Outros organismos que podem estar ali dentro, que são seres procariontes, como por exemplo as bactérias, elas não têm nenhuma etapa de cadeia de transporte de elétrons de utilizar o oxigênio. Elas fazem o tempo todo durante seu ciclo de vida essa primeira etapa, que é a degradação, de oxidar o alimento que ela está utilizando, e com isso, para manter os equivalentes ali que ela precisa para aquele ciclo bioquímico funcionar, ela também faz fermentação. Por exemplo, as bactérias lácticas, que são muito importantes para nós, no queijo, no iogurte, nos derivados de leite, que a gente costuma consumir todo dia. Então, ali a gente tem um exemplo de processo de fermentação, onde as bactérias também vão usar aquela mesma molécula de piruvato que veio da degradação do alimento, só que nesse caso, ao invés de produzir um álcool, é produzido o ácido láctico, que também, então, acaba sendo liberado ali no meio onde essa bactéria está se proliferando. Então, se a gente pensar nos processos de fermentação, que são dois, láctica ou alcoólica, e olhar lá para o sachê da Jaque, a gente vai ver que tem uma grande chance do tipo de fermentação que ocorreu ali é uma fermentação do tipo alcoólica. Porque se vocês lembrarem, durante o processo de fermentação alcoólica, a conversão da molécula de piruvato em etanol, a gente tem a liberação de uma molécula de CO2 na forma de gás. Então, o que acontece? Vocês sabem muito bem que sólidos e líquidos acabam ocupando menos espaço num determinado local, que as moléculas ficam mais próximas uma das outras. Já os gases tendem a ter uma distância maior entre as moléculas. Por isso, o CO2, que provavelmente foi liberado por este processo de fermentação lá no sachê, estufou. Retomando, pode ter sido uma bactéria, pode ter sido um fungo que causou todo esse desastre. Ainda não temos como saber com certeza, que o ideal é que a gente fosse lá fazer uma observação no microscópio para ter certeza de quem foi que causou o dano que está ali. Bactérias podem fazer tanto fermentação alcoólica quanto fermentação láctica, apesar de eu ter usado de exemplo. Por isso, não é só fungo que faz alcoólica e não é só bactéria que faz láctica. Inclusive, um parênteses aqui, vocês também fazem fermentação láctica, não é só coisa de bactéria. Quando a gente corre e faz exercício físico muito intenso, nosso músculo recebe quantidade de oxigênio menor do que é necessário. Ele acaba fazendo fermentação para manter a atividade muscular funcionando. Aí depois disso, dói bastante, que dá aquele processo de cãibra, que é essa liberação de ácido láctico no nosso músculo, que fica bem dolorido, né? Lembram da fermentação? Ela é muito importante, a gente escraviza fungos e bactérias há milhares de anos como ser humano, antes de entender o que é piruvato, antes de entender rotas metabólicas. A gente já usa para a fabricação de queijos e iogurtes, a produção do próprio pão. Então, produz o pão lá pelo processo de fermentação, coloca lá o nosso fermento biológico na massa, ele produz CO2, que faz a massa estufar. Sabe que esse molho ainda tá bom? Será que dá pra usar de novo? Não aconselho, tá? Os fungos têm características de ser composto por células microscópicas, vocês não estão vendo. O que vocês veem, normalmente é só o corpo frutífero, que é uma porcentagem muito pequena. O resto do fungo se espalhou já por todo o pão, na forma de hifas, e vocês não vão conseguir enxergar, e vão acabar ingerindo também. O mesmo vale para iogurtes, para natas,
para queijos que tem só aqueles pontinhos que parece que se a gente tirar, a gente tirou a bactéria, tirou o que tá ali estragando. Mas não, tá? É muito sério. Bactérias e fungos, além de fazer fermentação, que é muito bom, que a gente tem um bom controle desses processos, elas também produzem uma boa quantidade de toxina, que tende a nos deixar bastante doentes, né? As intoxicações alimentares normalmente são causadas, então, por essas toxinas produzidas pela proliferação em excesso de algum micro-organismo, né? Que causam mal, né? Causam distúrbios no nosso intestino, vários outros tipos de distúrbios mais graves, como, por exemplo, alguns estudos relacionam com certas toxinas produzidas por fungos com o desenvolvimento de câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer na boca. Adorei, Jaque, participar. Qualquer coisa vocês me chamem. Se ficarem com dúvida ainda sobre fermentação, tô aqui. Ou qualquer outra coisa que aconteça, né? Que a gente sabe que a biologia é uma forma organizada de reações químicas que acontecem. Então, a gente está diretamente relacionado aí com vários fenômenos químicos que acontecem no dia a dia. Também acabam acontecendo dentro do nosso corpo, só que a gente não enxerga. Abraço, um grande beijo. Pessoal, esse vídeo foi em homenagem à minha amiga Jojo, que ele explodiu primeiro dentro do meu armário e eu postei no meu Instagram. E ela colocou lá no direct, explica pra gente o que tá acontecendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente lá no Instagram do Aqui Tem Química, que a gente vai tentar encontrar uma explicação. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Hoje o vídeo foi coisas que acontecem na nossa vida, coisas que acontecem na quarentena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até semana que vem. Beijo, tchau!